2h12, voltamos com o Jornal Jovem Pan e hoje ocorreu aquele encontro esperado entre Donald Trump e Putin. Os dois tentaram desmentir, deixar de lado qualquer especulação sobre a possibilidade de intervenção da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. As investigações nos Estados Unidos estão avançando, então claro que eles foram muito cobrados em relação a isso. Trump antes já deu uma deixa muito favorável a Putin, dizendo que a relação entre os dois países estava no pior momento, mas como reflexo da atuação de governos anteriores, especialmente de Obama. Ele não citou o nome, mas está meio que implícito isso em todas as declarações que ele tem feito. E nós vamos falar sobre esse encontro agora com Marcos Troilo, que é diretor do BRIC Lab e comentarista aqui da Jovem Pan. Professor Marcos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, amigos do Jornal da Jovem Pan. Professor, como é que o senhor viu esse encontro dos dois? Eles não avançaram muito em grandes temas, eu acho, não é? Fica, pelo menos publicamente, eles ficaram muito em cima dessa defesa em relação às eleições. Pois é, Denise. Você sabe que quando ocorrem essas cúpulas entre presidentes dos Estados Unidos e presidentes da Rússia, ou mesmo na época que a Rússia integrava a chamada União Soviética, cada um desses encontros era objeto de uma preparação muito minuciosa. Praticamente os líderes só cumpriam tabela daquilo que havia sido acordado anteriormente por suas equipes diplomáticas. Não foi o caso dessa cúpula de Helsinki entre Trump e Putin. Eu acho que a imagem daquilo que Trump tentou fazer com Kim Jong-un, da Coreia do Norte, ele tenta remover aquilo que é processo burocrático, tradicional, muito detalhado, né, da sua política externa e substituir isso pelo seu magnetismo pessoal, por aquilo que ele acredita, não é, que deva ser a sua visão muito individualista, né, de construir um novo lugar para os Estados Unidos no mundo, e de certa forma ele utilizou isso também para remunerar Putin, que mesmo durante a corrida à Casa Branca teceu vários elogios ao Donald Trump. Não foi um encontro de muita substância. Agora, por outro lado, eu tenho que reconhecer que é melhor que Estados Unidos e Rússia conversem do que não conversem. Já fazia 8 anos que nós não testemunhávamos um encontro desse quilate. Há uma série de itens da agenda internacional no Oriente Médio, claro, o tema da Coreia do Norte, que ainda preocupa bastante, tem toda a questão da reconfiguração da OTAN, tem a questão da União Europeia, para que lado ela vai, tudo isso de certa forma, coloca Estados Unidos e Rússia em frente a um tabuleiro geopolítico no qual o diálogo é melhor do que a separação. E eles tiveram desculpe interromper, mas eles tiveram até alguns embates recentes em relação à Síria também, não é? Sim, o regime de Assad tem em Moscou o seu principal aliado, interlocutor e financiador, né? Quer dizer, a Síria mesmo, no marco de toda essa guerra civil, não deixou de contar com apoio em Moscou. A Síria é hoje a plataforma com que a Rússia projeta os seus interesses no Oriente Médio. Trump, em 2 ocasiões, se viu forçado a dar uma resposta à opinião pública de seu país e ordenou ataques militares à Síria. Eles foram menos ataques para mudar o status quo na Síria e mais para fazer ver a opinião pública americana de que Trump estava no controle da situação e que não toleraria, sobretudo, a utilização de armas químicas contra a população civil na Síria. Ainda assim, isso não foi o bastante para abalar o que pode ser muito bem descrito como uma relação, no mínimo, cordial entre o Kremlin de Putin e a Casa Branca de Trump. Agora, eles tiveram também um certo jogo de cena de os dois chegarem atrasados. Putin estava atrasado, aí, segundo as informações, Trump acabou atrasando também para não ter de ser o anfitrião, de chegar antes e ficar esperando. No final, Trump chegou com 1 hora de atraso, né? Denise, você sabe que a Rússia foi muito bem na Copa do Mundo, ela não ganhou a Copa do Mundo, foi vencida pela França, mas a Copa do Mundo do atraso é sempre vencida pelo presidente russo Vladimir Putin. Ele já é até objeto de piadas no seu país, como ele gosta de chegar atrasados. Muitos veem nisso uma estratégia de mostrar que aquele que é esperado tem mais poder, e ele de fato hoje chegou 45 minutos atrasado ao seu encontro com Putin. O Putin, Denise, é um profissional. Ele começou, como nós sabemos, no serviço secreto
da KGB, ele tem um treinamento muito importante no que pode se chamar de guerra psicológica, utiliza isso com grande maestria, é treinado já por muitos anos à frente do poder no seu país, e em certas ocasiões eu tenho a impressão que os analistas russos veem em Trump alguém um pouco inocente, vaidoso. Então, qualquer pequena modulação que Putin possa fazer para obter vantagens em relação ao seu colega norte-americano, não tem dúvida que ele fará. Agora, para encerrarmos, professor, qual o balanço que o senhor faz dessa rodada aí de Trump pelo exterior? Porque ele teve problemas em relação à Inglaterra, declarações contraditórias, também em relação à OTAN, ele não fechou exatamente uma posição, chegou a alegar que uma entrevista que ele tinha dado era fake news, que ele não teria criticado as condições propostas pela primeira-ministra para o Brexit, para a efetivação. Enfim, foram aquelas vaciladas de sempre em relação ao atraso, ele atrasou até no chá que teria com a rainha, além de ter circulado, passado à frente dela, né, sem saber qual que era o cerimonial, né, de respeito. Então é Trump sendo Trump. Mas o saldo final disso tudo? O saldo, Denise, é que de uma maneira voluntária ou involuntária, o Trump está abalando a ideia de Ocidente, que não é uma ideia geográfica, é uma ideia conceitual, é uma ideia de valores. É aquela noção de que democracia representativa, economia de mercado, livre comércio, uma sociedade aberta, né, são os pilares nos quais os países devem construir a sua vida social. Se você levar em conta que nesse giro europeu, Trump abalou as estruturas da OTAN pedindo uma reestruturação orçamentária, que ele fez críticas muito pesadas à União Europeia. Nesse final de semana chegou mesmo a chamar a União Europeia de inimigo comercial dos Estados Unidos. Mencionou também na sua visita ao Reino Unido que a primeira-ministra Theresa May, se fizesse um acordo em separado com a União Europeia, provavelmente não teria a mesma sorte em conversas comerciais com os Estados Unidos. E agora, nessa visita de Putin, né, onde claramente ele se mostra mais à vontade com um presidente reconhecidamente forte, autoritário, do que com seus colegas ocidentais, me parece que a ideia de Ocidente sai bastante abalada, ou pelo menos de liderança americana do mundo ocidental, sai bastante abalada dessa semana de Trump pela Europa. Vamos ver o que acontece daqui para adiante, né? Porque nós estamos debaixo do marco maior de uma guerra comercial, temos aí esse ano a necessidade, né, de desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Apenas os próximos passos vão mostrar se esses lances, seja com Kim Jong-un, seja com Vladimir Putin, fazem com que Donald Trump esteja refundando a diplomacia americana e talvez refundando a ideia de Ocidente, ou, pelo contrário, destruindo essas estruturas de uma maneira mais definitiva. E até confirmando essa tendência que o senhor colocou, os Estados Unidos foram ao OMC contra a União Europeia, China, Canadá, México e Turquia. São queixas separadas contra a China, esses vários países também, pela retaliação contra a imposição daquela taxa na importação de aço e de alumínio, em que os Estados Unidos alegam proteção de interesses da segurança nacional. Aliás, aquela rodada de tarifação aí da China, que pode chegar a 200 bilhões de dólares, também tem essa justificativa, mas é a confirmação dessa postura dele mesmo para uma guerra comercial, com os Estados Unidos sendo, na verdade, vítima, entre aspas, de todo o processo imposto pela comunidade internacional, né? Denise, você sabe que quando Trump, naquela madrugada em que Trump foi confirmado, né, presidente dos Estados Unidos, quando ele ficou claro que ele tinha atingido o número mínimo de votos no colégio eleitoral para ser presidente, eu lembro de ter ouvido uma canção daquele grupo R.E.M., no final dos anos 80, e a canção era assim: It's the end of the world as we know it. Quer dizer, é o fim do mundo tal como nós o conhecemos. Exatamente. E eu acho que o que a gente está observando nesses já 1 ano e meio, né, de presidência Trump, é o fim de um mundo que nós tínhamos conhecido, que era esse mundo dominado por uma aliança ocidental, e provavelmente ele vai ser substituído por alguma estrutura cujos delineamentos nós ainda não conhecemos. Ouvimos Marcos Troiba, diretor do BRIC Lab, comentarista aqui da Jovem Pan. Professor Marcos, muito obrigado, uma boa tarde.